E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 1º de novembro de 2023 e hoje falaremos sobre índice futuro, Ibovespa, alguns papéis que performaram bem, né? Também deixarão entradas interessantes nos próximos dias. Primeiro, índice futuro, alta hoje de 1,95%, movimento bem forte mesmo. Então, novamente, nós temos aqui o teste desse suporte, então 114.300, um ponto bem importante. E bem interessante nesse movimento, a gente vê aqui que testou nesse ponto, após isso, um movimento mais forte. Pelo intraday, que a gente vê, acho que pelos 5 minutos deixou um trap, então acho que pelos 15 também, aqui nessa região. Então, bem minúsculo aqui, mas acabou deixando também um trap de compra. Após isso, andou bastante. Nós tivemos depois uma retração de meio 1,8 aqui nesse ponto, então aqui era uma retração assim, desse movimento de queda, deu uma segurada, mas assim, uma operação bem curta, né? Então geralmente aqui realmente foi para quem soube pegar aqui um movimento mais curto, pois isso, a alta continuou. Então agora nós temos o que nesse índice futuro? Nós temos aqui a possibilidade de que faça um pivô, né? Então, segurou aqui próximo à retração de meio 1,8 desse movimento de alta. Caso supere os 117.600, que aqui deve ser um ponto de resistência, então quem opera aqui índice futuro, é importante deixar um alarme aqui nessa região que pode segurar, caso alcance aqui esse ponto na sexta-feira, no caso, né? E vocês observam que aqui também um ponto em que já foi resistência e suporte algumas vezes, então sempre interessante observar justamente esse ponto aqui. Então, o que ocorre caso haja superação? Aqui a gente já começaria a traçar os alvos do pivô, né? Até mudar aqui o alarme de local. Seria, primeiro alvo, 121.200. O segundo alvo seria um pouco acima aqui dessa resistência dos 123.000, mas é claro, né? Tem que primeiro confirmar o pivô. Por enquanto, é apenas uma projeção, né? Que pode vir a acontecer. Em relação ao Ibovespa, Ibov hoje com alta de 1,69%, uma alta boa. Nós tínhamos aqui um trap nessa região, né, que ativaria caso houvesse superação hoje, ativou o alvo no 116.487, bem próximo a essa resistência aqui dos 116.600. Então, em Ibovespa pode estar confirmando também, deixa eu ver aqui, o volume foi mais alto, o OBV não mostra um movimento tão forte, mas também não mostra assim, nada muito preocupante. Interessante para o Ibovespa superar essa média de 80 aqui nessa região, pois isso deve testar aqui os 116.600. Em relação ao dólar, aqui temos o contrato de mini dólar. Vocês observam aqui nesse ponto esse canal, então tinha como um ponto interessante para venda justamente essa região aqui do topo. Nesse ponto aqui deu uma segurada, né? Então vocês devem observar até o estocástico aqui nesse momento, o estocástico apontando para baixo e um movimento mais forte aqui nessa região. Tocou agora nessa linha de tendência aqui na parte inferior desse canal. Importante o quê? Que deixe um sinal de entrada, principalmente com o estocástico aqui apontando para cima. Caso aponte aqui para cima, é interessante aguardar, ver um ponto interessante para colocar o stop e aí fazer uma operação para buscar pelo menos o topo do canal novamente. Então esse aqui é o cenário do mini dólar. Em relação ao dólar futuro, que é o contrato cheio, a gente tem, pelo tempo gráfico diário, que segurou, né, aqui nessa região realmente, não tem ainda aqui nenhum de Nápoles, nada assim do gênero. Então esse movimento continua aqui, testando essa resistência dos 5,094. Um ponto interessante para compra, o 4,902. Então aqui, interessante observar o tipo de sinal de compra aqui nessa região, que seria 61,8 desse movimento de alta. Em relação aos ativos, eu trouxe hoje um que eu geralmente não costumo olhar, seria Desktop, Desk3. É um ativo que estava aqui dentro de uma consolidação pelo tempo gráfico diário. Vocês observam que esse suporte nessa parte inferior próximo aos 13,80 e essa resistência aqui próximo aos R$16, né, 16,10. Então aqui nós temos alguns toques na parte superior e inferior, respeitando sempre essa região, o OBV lateral e FR também lateral. Então o que é interessante observar nessa região? O estocástico apontando para cima aqui próximo a essa resistência, pode deixar um sinal de compra, e aqui em cima
apontando para baixo, sinal de venda. Então, sempre guiar por aqui. E hoje, ativou aqui um trap. Então, nós temos aqui nessa região esse candle 209, tentou perder esse suporte forte, né? Vocês veem que já era um suporte que algumas vezes respeitava. Ontem tentou perder, hoje houve a superação, ativou aqui um trap que tem como alvo os R$16,86. Então, seria justamente tentar buscar aqui a superação desse retângulo, dessa resistência. Mas caso alguém compre, né, caso alguém se interesse pela operação, sempre interessante prestar atenção aqui nesse topo anterior, ser essa resistência aqui próximo aos 16,10, 16,15. Próximo ativo de hoje, Localweb, LWSA3, uma alta de 10%. Nós temos aqui o ativo com estocástico apontando para cima. Esse ativo aqui eu já levei um stop nele, já tentei fazer uma compra de 1,8 e não foi, né? Não seguiu o caminho planejado. E aqui pode estar fazendo aqui um canal também, né? Então, é assim, um ativo que, sinceramente, eu perdi uma entrada que teve no começo de 1,8 e após isso não consegui pegar novamente ele. Então aqui, vocês observam que esse canal pode estar acontecendo mesmo aqui nessa região, esses movimentos ficando um pouco mais claros, seguindo aqui o estocástico. Então, aparenta ser isso, né? Então, quem estiver no ativo, é interessante observar se rompe aqui essa linha de tendência superior. Temos pelo semanal, deixa eu colocar aqui no gráfico semanal, acredito que esteja aqui numa 61,8 ou bem próximo a ela. Se pegarmos do fundo até aqui, não, já perdeu, né, um tempo. Pelo mensal que talvez esteja segurando, está próximo também. Então, por enquanto, não vejo entrada, né? Interessante quem estiver dentro observar essa questão desse canal e aguardar se deixa algum sinal um pouco mais claro, quem sabe um Joy de Nápoles aqui no semanal, deixaria um sinal melhor. Próximo ativo de hoje, Carrefour. Carrefour eu comentei ontem que tinha deixado uma entrada, né? Acho que até havia comentado em vídeos anteriores, uma entrada de Joy de Nápoles, uma entrada que não estopou por pouco, então a entrada ocorreu aqui na superação do 206, aqui nos 9,22, 9,23, 9,23 na verdade ocorreu a entrada, e o stop seria aqui abaixo do 205, aqui nos 8,59, stop de 6,91%. Essa operação chegou a estar 6,50% para trás, então caso perdesse mais 2 centavos, mais 4 centavos teria estopado, então uma operação que foi bem no limite mesmo. Ontem deu uma recuperada, hoje já subiu de uma maneira mais expressiva, alta de 7,80%. O OBV, agora assim que tinha uma divergência mais clara, já se mostra um pouco mais condizente, né, com o preço do ativo. O estocástico, só terá que travou um pouco. O estocástico aqui nessa região, justamente próximo a uma 61,8, né, que seria esse ponto aqui, apontou para cima, justamente nesse momento da compra. Pelo semanal, nós temos aqui uma retração de 61,8. Então, esse movimento pelo semanal seria justamente 61,8 aqui, nesses 8,97. Houve a superação ontem. No caso, essa semana está ocorrendo a superação. Caso confirmem, seria caso de um pivô bem interessante aqui em Carrefour. Lembrando que também tem aqui um trap de compra no semanal também ativado. Então, interessante observar aqui esse ativo. Próximo ativo, Copel 6. Esse é um ativo que eu comentei há alguns dias que havia deixado um trap aqui nessa parte inferior. Um trap que demorou um pouco, mas começou a andar, né? O alvo é 8,80, próximo aqui ao topo. Um ponto interessante aqui desse ativo é referente ao OBV, tá? Então, o OBV desse ativo já mostra aqui a superação desse topo anterior. Então, o OBV já mostra que está tentando superar. O volume desses últimos dias, os últimos 5 dias, foi bem expressivo. Só um dia que não, né, que deu uma diminuída, mas um volume interessante. E também, aqui no fundo dessa figura, que seria esse retângulo, deixa eu até tirar aqui essa projeção. No fundo aqui dessa figura, nós vemos um OCOI. Então, pode estar confirmando aqui um OCOI na parte inferior desse retângulo aí, já que demonstraria esse movimento um pouco mais forte de compra. Próximo ativo, aqui nós temos TIM S3.
É um ativo que eu havia comentado há muito tempo já atrás, que estava aqui tentando superar, né, essa resistência dos R$ 15,24. O OBV mostrava uma divergência gritante, então o OBV já mostra aqui que deixa essa região aqui para trás, e hoje teve aqui um rompimento aqui com volume, um volume bem expressivo, um candle expressivo também, e o estocástico aqui apontando para cima aqui nessa região. Então aqui já ativaria até uma operação, né, que seria justamente o rompimento de figura, que seria para pegar a projeção desse retângulo, que é muito mais para cima, a gente vai bem além aqui, seria próximo aos R$ 22. Então o stop acredito seja de 4% para buscar aqui esse alvo, né? Essa é uma operação interessante. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.